Questão 4. Em relação às normas anteriores à Constituição, marque a verdadeira. Letra A. Segundo o STF, podem ser declaradas inconstitucionais se houver incompatibilidade material com a Constituição. Não, errado. Não podem ser declaradas inconstitucionais. Para o STF, normas anteriores à Constituição, quando incompatíveis, serão não recepcionadas ou revogadas. Não há que se falar, conforme o STF, em declaração de inconstitucionalidade, pois a declaração de inconstitucionalidade exige uma relação de contemporaneidade entre os atos. Em outros termos, exige que o parâmetro de controle, ou seja, a Constituição ou norma superior, seja anterior ao objeto de controle. A lei, por exemplo, que sofre a incidência do controle. Se você fala em uma norma anterior à Constituição, não há contemporaneidade. Logo, conforme a posição do STF, não se tem declaração propriamente de inconstitucionalidade, mas sim de revogação ou não recepção. Então, opção A, errada. Opção B. Não podem ser objeto de controle abstrato concentrado de constitucionalidade. Errado. Podem ser objeto de controle concentrado abstrato, por exemplo, através de ADPF. A ADPF é uma ação do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. E conforme o artigo 1º, parágrafo único, pode ser objeto de ADPF até mesmo atos anteriores à Constituição. Inclusive, já fica aqui uma anotação para vocês. Recentemente, o STF também passou a admitir a ADPF para impugnação de súmulas, não apenas vinculantes, hein? Então, a ADPF também pode impugnar, ser manejada para atacar súmulas vinculantes. Mas a questão faz referência, propriamente, a atos anteriores à Constituição, que podem ser objeto, como falado, de ADPF, por força de previsão expressa na Lei 9882, de 99, artigo 1º, parágrafo único, inciso 1. Lei 9882, que regula a ADPF. Artigo 1º, parágrafo único, inciso 1. Diz lá. Caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental, inciso 1, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre a lei ou o ato normativo federal, estadual ou municipal, e agora, se você estiver com a lei, grife, incluídos os anteriores à Constituição. Letra C. O vício formal nunca impede a recepção, somente o vício material. Qual o erro aqui? Nunca. O vício formal, em regra, não impede a recepção, salvo quando se tratar de vício formal orgânico decorrente da federalização da matéria. Qual é a situação? Por exemplo, na ordem constitucional anterior, a Constituição confere competência aos estados para regularem determinada matéria. Cada estado edita sua lei estadual respectiva, regulando a matéria de sua competência. Não há problema nenhum. Os estados são competentes, conforme a Constituição à época. Logo, as leis editadas pelos estados são constitucionais. Editada uma nova Constituição, a nova Constituição transfere a competência que era até então dos estados para a União. Agora, pela nova Constituição,
apenas a União pode regular aquela matéria que no sistema constitucional anterior podia ser regulada pelos Estados. Então nós temos aqui uma alteração de competência orgânica para regular determinada matéria, decorrente da federalização da matéria. A matéria, que era matéria estadual, passa a ser, com a edição da nova Constituição, matéria de competência federal ou da União. Nessa hipótese, seria possível recepcionarmos as leis estaduais anteriores? 26, se contarmos Distrito Federal, 27. Agora só pode haver uma. Não há como recepcionar. Então, vício formal orgânico decorrente da federalização de matéria impede a recepção. Nesse sentido, por todos, Gilmar Mendes. Então, vício formal orgânico decorrente de federalização de matéria impede a recepção. Portanto, em regra, o vício formal não impede a recepção. Porém, excepcionalmente, quando se trata de vício formal orgânico, ou seja, vício de competência, decorrente de federalização da matéria, transferência da matéria de Estado ou dos Estados para a União, impede a recepção. A desfederalização, transferência de matéria da União para os Estados, não impede a recepção de lei anterior. Então, muito cuidado. O vício formal, em regra, não impede a recepção, com essa única exceção. Vício formal orgânico decorrente, como dito, de federalização de matéria. Correto, opção D. O STF admite modulação da não recepção, mesmo o ato anterior sendo incompatível materialmente com a Constituição. Anote o RE 600.885. Veja o que disse lá o STF na decisão, a ministra Carmen Lúcia. O artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. A Constituição brasileira determina expressamente os requisitos para ingresso nas Forças Armadas previstos em lei. Referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. Não foi recepcionada pela Constituição da República a expressão nos regulamentos da Marinha, Exército e Aeronáutica do artigo 10 da Lei 6880 de 1980. O princípio da segurança jurídica impõe, agora veja, que mais de 22 anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados, se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não recepção, mantendo-se a validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no artigo 10 da Lei 6880 de 80 até 31 de dezembro de 2011. Então houve modulação, a exemplo do que ocorre na declaração de inconstitucionalidade. Então pode haver modulação da declaração de não recepção, a exemplo do que ocorre na declaração de inconstitucionalidade. Modulação essa, justificada, para garantir excepcional interesse social ou segurança jurídica. Então, correto, ficou letra D. Questão 5. Conforme os sistemas de controle de constitucionalidade estabelecidos na Constituição, assinale a alternativa correta. Letra A. O controle político é exercido preventivamente, mas não repressivamente. Errado. O controle político é exercido, em regra, preventivamente, podendo, excepcionalmente, ser exercido pela via repressiva, tanto pelo Poder Legislativo, por exemplo,
artigo 62, parágrafo 5º, que trata das medidas provisórias. Veja o que diz lá no 62, parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Então, o presidente edita a medida provisória, MP é um ato existente no sistema jurídico, devendo ser submetido ao Congresso Nacional. Logo, o Congresso vai exercer, em relação às medidas provisórias, primeiramente, controle de constitucionalidade quanto aos pressupostos exigidos para a edição de MP. Então, exemplo de controle repressivo exercido pelo Poder Legislativo. Quanto ao Poder Executivo, a questão é mais controvertida na doutrina, embora seja pacífica no STF. Então, o STF admite, excepcionalmente, que o Poder Executivo possa exercer controle repressivo, com fundamento no artigo 23, inciso 1 da Constituição, cabendo ao chefe do Poder Executivo deixar de aplicar lei que ele entenda inconstitucional no âmbito de sua esfera administrativa. Não há propriamente, nesse caso, declaração de inconstitucionalidade, mas suspensão de aplicação de lei que o chefe do Executivo entenda inconstitucional no âmbito da sua respectiva esfera administrativa. Essa suspensão de aplicação da lei não elimina, não apaga eventuais efeitos produzidos por essa lei antes da sua suspensão. Portanto, não há, como disse, tecnicamente, uma declaração de inconstitucionalidade. Então, letra A, errado. Letra B, o controle jurisdicional é misto. Principal e incidental. Correto. O controle jurisdicional no Brasil pode se dar tanto pela chamada via principal, como pela chamada via incidental. Na via incidental, qualquer juiz ou tribunal está apto a exercer o controle incidentalmente a partir de ações concretas de processos subjetivos. Já o controle principal é conferido ao STF quando se tratar da Constituição Federal e aos tribunais de justiça dos estados quando se tratar de Constituição estadual. Letra C. O controle jurisdicional não é exercido preventivamente. Errado. O controle jurisdicional não é exercido em regra preventivamente. Mas ele pode ser exercido preventivamente? Pode. Por exemplo, para fiscalizar, para controlar a observância das regras relativas ao devido processo legal legislativo. Por exemplo, quando for submetida uma emenda, uma PEC, melhor dizendo, uma proposta de emenda à Constituição, tendente a abolir cláusula pétrea, a deliberação plenária. A Constituição veda expressamente no artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. E vem aquelas matérias que são chamadas cláusulas pétreas. Portanto, PEC tendente a abolir cláusula pétrea não pode ser sequer colocado em deliberação. Se for colocado em deliberação, já se está violando a Constituição. E, nesse caso, pode-se recorrer ao STF através de mandado de segurança, recorrer aqui não no sentido técnico de recurso, tá? Através de mandado de segurança, impetrado por parlamentar, pedindo para que seja suspensa a sessão de deliberação. E o fundamento do pedido é a inconstitucionalidade da sessão deliberativa por violação ao parágrafo 4º do artigo 60. Então é possível controle jurisdicional
Sim. Preventivo? Sim. Excepcional, mas é possível. Letra D. Em controle difuso e incidental, qualquer órgão do Poder Judiciário ou tribunal possuem competência para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Essa pergunta, essa opção, né, você tem que tomar muito cuidado. Porque olha o que ela diz. Em controle difuso e incidental, qualquer órgão do Poder Judiciário ou tribunal possui competência para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Essa opção está errada. E errada por quê? No controle difuso e incidental, a declaração de inconstitucionalidade no âmbito dos tribunais está submetido à reserva de jurisdição. Artigo 97. Desculpe, reserva de jurisdição. Reserva de plenário, me desculpe. Reserva plenário. Então, reserva de plenário, artigo 97 da Constituição. No âmbito do controle difuso e incidental, qualquer órgão do Poder Judiciário tem competência para exercer o controle de constitucionalidade. Veja o que eu disse agora. Então, qualquer órgão tem competência para exercer o controle de constitucionalidade. Porém, nem todos os órgãos têm competência para declarar a inconstitucionalidade. A declaração de inconstitucionalidade, no âmbito dos tribunais, está submetida, como dito, à regra do full bench, reserva de plenário, bancada cheia. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais, órgão jurisdicional de segunda instância e superior, hein? Não se aplica a regra da reserva de plenário, por exemplo, às turmas recursais. Então, seguindo, os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, letra D, errado. Correto ficou, para marcarmos a alternativa correta. Correto ficou, letra B.